Vamos agora falar de corrida eleitoral em São Raimundo Nonato, porque lá existe uma questão envolvendo a disputa eleitoral em São Raimundo Nonato. Está polarizado lá, né, Evaldo? Extremamente polarizado, porque são só dois candidatos, polarizados porque as forças que estão disputando a prefeitura de São Raimundo Nonato são ligadas ao governo do estado, mas estão lá mergulhadas numa tensa disputa eleitoral. PT, MDB. Isso. Você lembra dos candidatos que representam cada um desses? PT, Isaías Neto, MDB, Rogério Castro, o atual vice-prefeito que rompeu com a gestão, migrou para a oposição e articula lá, e lidera o palanque de oposição numa disputa, repito, bastante acirrada. Olha, PT e MDB estão em palanques distintos. E aí, o deputado Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, decidiu falar a respeito desses pedidos de voto feitos com o uso do nome do presidente Lula. E fez duras críticas à liderança importante do MDB lá na região, que é o senador Marcelo Castro. Onde é que está o erro de um presidente da República que, do direito legítimo de ser membro de um partido, pede voto para um candidato do seu partido? Então não há erro algum. Eu agora estou empenhado em conseguir uma gravação do nosso presidente Lula para o nosso companheiro Pedro Gomes de José de Freitas, que também está muito bem situado nas pesquisas. Então São Raimundo há uma disputa acirrada. O senador Marcelo Castro se acostumou a ser assim meio que mimado e estranha uma coisa que ele não deveria estranhar. Ele, como é do MDB, está lá o tempo todo fazendo campanha pelo seu candidato. Então, por que o nosso presidente Lula não pode fazer pelo menos uma gravação pedindo apoio para o povo de São Raimundo Nonato, para o seu candidato? E a decisão final nem cabe ao Lula, nem a mim, nem ao Marcelo. Cabe ao povo de São Raimundo Nonato, legitimamente escolher o seu prefeito. O senador Marcelo Castro respondeu e manteve a opinião de que o presidente Lula não poderia participar, segundo o entendimento entre eles, pedindo voto para um ou para o outro lado, já que fazem parte da mesma base. Lá em São Raimundo, e diz que em São Raimundo Nonato deve prevalecer a decisão, segundo Marcelo, do não uso da imagem, nem do governador do estado, Rafael Fonteles, nem do presidente Lula. Pedir voto para um candidato de uma pessoa que toda a vida teve um histórico de bolsonarista e deixar de pedir voto para um candidato que não é do PT, nunca foi do PT, mas é do MDB, um aliado de sempre. Então, eu quero crer que o Lula foi induzido a um equívoco. Então, passaram uma rasteira no Lula, o Lula gravou sem saber o que de fato estava fazendo. Então, tenho muito respeito, tenho muito apreço ao PT, ao Merlong, que é um muito bom deputado federal, mas nesse caso aqui não há a menor dúvida de que as coisas não batem. O critério que o governador Rafael está utilizando aqui no Piauí, que eu estou utilizando, é onde tem dois candidatos da base do governo, a gente não se mete. Os dois são do nosso lado. Como é que você vai tomar partido por um em detrimento de outro? Então você não registra nenhum caso que o Rafael tenha gravado ou ido em nenhum município pedir voto para um candidato, quando o outro também votou no governo. Então, no mínimo, São Raimundo Nonato, no mínimo, na pior das hipóteses, tinha que ter um tratamento equânime. Está aí onda de calor quente a situação em São Raimundo Nonato. Eu acho que, para além de polarizada, está rivalizada essa eleição naquele município. Até porque, como o próprio senador Marcelo fala, é uma região em que envolvem dois grupos políticos que faziam parte do mesmo celeiro eleitoral, do mesmo direcionamento eleitoral. E também é interessante observar a fala do senador em correlacionar que o governador Rafael Fonteles não faria isso, não fez isso, e o presidente Lula foi enganado. Então, ele coloca num local de inocência, de certa forma, dessas figuras políticas importantes do PT, não só no Piauí, mas em nível nacional também, e coloca uma certa articulação política que está acontecendo por trás dessas duas figuras. Então, já nota-se que há, sim, uma problemática na base do MDB juntamente com o PT, o que deve ser feita a manutenção agora, senão em 2026 não vai existir aliança. Sabe, o que fica aí, na minha leitura, primeiro, é o peso que tem esses apoios, essas declarações. O peso que tem para uma campanha eleitoral, lá na região de São Raimundo Nonato, o apoio de Lula e o apoio de Rafael Fonteles para esses nomes.
Olha, o presidente Lula, ele participou, Joelson, de atos de campanha em São Paulo, com Guilherme Boulos, São Bernardo do Campo. Enfim, é a base de Lula, São Bernardo do Campo. E Fortaleza, tem um candidato competitivo do PT. Agora, nesse final de semana, numa eleição muito quente, o presidente Lula vai estar no México. Então, assim, ao mesmo tempo em que não quis justamente se envolver nesse tipo de disputa, em que tem candidatos competitivos de aliados de partidos que aqui em Brasília garantem a governabilidade do governo, que tem representação em ministérios importantes, MDB, PSD, PDT, o presidente Lula sabe que o PT, de um modo geral, as perspectivas é de que não se saia tão bem nessa eleição municipal. Então ele também não quer vincular a imagem dele a algumas derrotas. E no meio desse fogo cruzado, há essas disputas no interior. É normal, é natural, sempre teve, mas depois tudo se ajeita no final.